Bom, pessoal, eu quero começar parabenizando pelas companheiras que estão na comissão de colocar esse ponto de conjuntura, porque há muito tempo que não tem se dado a importância devida, que tem que se dar para a questão da conjuntura, principalmente no encontro de mulheres. E a conjuntura ela é importante para fazer a gente refletir, ver o que está acontecendo. E não ver só aqui para o nosso umbigo, só dentro do aquário, a gente enxergar mais adiante. E é importante a gente fazer essa discussão. E aí, a gente está aqui, muitas companheiras, falando do golpe. Eu queria dizer que esse golpe, ele é nada mais que nada menos o acirramento da luta de classes que nós vivemos. E isso se deu há muito tempo, desde que existe a relação de trabalho, onde você tinha escravos e senhores, onde você tem explorados e exploradores, de quem detém os meios de produção e de quem só tem mesmo a força de trabalho. E hoje aí a questão de empregado versus patrão. Lembrar que o nosso país, ele foi uma colônia de exploração. Então, desde o início da sua construção, que ele viveu essa situação. E foram 500 anos de exploração. 500 anos de uma elite dominando esse país. E aí, há pouco mais aí de 12, 15 anos, nós tivemos um avanço de governos progressistas aqui na América Latina, Inclusive com a chegada de algumas mulheres à presidência da República, como tivemos na Argentina, como tivemos no Chile, E tivemos aí esses governos, vale destacar o governo da Venezuela. Então não dava para você pegar 500 anos de subjugação, de exploração, e você querer transformar com uma eleição. Porque não foi a revolução que aconteceu aqui no Brasil. Não foi o que aconteceu em Cuba. Foi uma eleição. E foi uma eleição onde foram feitas alianças, O PT chegou ao governo, mas não chegou ao poder, porque teve que dividir espaços com setores conservadores dessa sociedade. E esses setores, eles não ficaram assistindo pacificamente a eleição de um operário, a eleição da primeira mulher presidente nesse país. Isso foi uma afronta. Não foi aceito de forma espontânea. Você tinha uma elite acostumada que ter aeroporto só para ela. Você tinha uma elite acostumada a ter universidade só para seus filhos. Você tinha uma elite que não aceita dividir aí as ruas, estacionamentos, com pessoas que passaram a ter acessos a bens de consumo. E foi dentro desse governo, nos 12 últimos anos, onde a gente passou a ter esses acessos. Aí tem algumas pessoas que falam, mas não foi o governo que deu. Realmente, não foi o governo que deu. Foram políticas governamentais que possibilitaram esse acesso. Porque se falar que foi só porque as pessoas lutaram e conquistaram, será que os nossos pais, os nossos avós, eles eram preguiçosos, eles não lutavam, eles não tinham determinação? Por que será que eu morei com a minha mãe, com a minha avó a vida inteira de aluguel? Será que elas não tinham competência, não se esforçavam para conseguir uma casa própria? Pelo contrário, minha mãe foi empregada doméstica há muito tempo, se esforçou, mas não conseguia ter a esse tipo de acesso, Mas aí também vale a pena dizer que esse governo de alianças, ele não teve a coragem de fazer as reformas e mudar as regras do jogo. Assumiu o governo, mas porém o sistema continuou o mesmo.
E aí pagou-se o preço de fazer essas alianças. Porque esse setor, ele não se conformou, ele ficou ali parado um tempo, mas aglutinando forças para poder fazer o contra-ataque. E foi isso que aconteceu. E aí, a sede desses setores acabou culminando em uma conspiração. O pessoal fala, a teoria da conspiração, mas houve sim uma conspiração, onde você envolveu o parlamento, onde você teve aquelas gravações vazadas aí, onde o Romero Jucá fala do pacto nacional, não é golpe, é um pacto nacional, do judiciário, porque é uma justiça seletiva, que não se aplica a todos os corruptos que tem nesse país, e você tem o apoio da grande mídia golpista também, que fez aquele espetáculo midiático, botando na cabeça das pessoas, instigando o golpe. E aí, por que a gente fala que é golpe? O impeachment, ele é legítimo, ele é previsto na nossa Constituição. Mas não houve crime de responsabilidade. As pessoas falam pedaladas. Sabe o que foi as pedaladas? Chegou o dia de se pagar as políticas públicas que foram feitas, o Bolsa Família, os próprios auxílios de universidade, o governo não tinha dinheiro, pegou emprestado dos bancos públicos e depois devolveu. Não comunicou ao Congresso como deveria, é verdade. É como se você tivesse uma conta conjunta com seu marido e chegasse às contas da casa, você foi lá, pegou do dinheiro de vocês, da poupança de vocês, você pagou a água, pagou a luz, você mexeu na poupança sem falar com ele, mas você não pegou o dinheiro para você. Você não foi gastar com você, com bolsa, com sapato, você foi pagar as necessidades que você tinha dentro da sua casa. Então, as pedaladas foram isso daí que aconteceu. Então, assim, depois disso foi instalado um governo neoliberal de extrema direita. E aí quero fazer uma análise desse governo, porque tem alguns setores, e me entristece muito ver alguns setores de esquerda falando que governo é tudo igual. Governo é patrão. Todo governo é patrão. Mas dizer que todo governo é igual, nós vamos ver agora. Porque nesse governo basta olhar a cara dele. Governo patriarcal. Em sua grande maioria dos cargos de destaques, é composto por homens, não tem mulheres empoderadas nesse governo, homens brancos e homens ricos. A primeira coisa que esse governo fez foi acabar com ministérios ligados a questões sociais, né? Acabou com o da mulher, com o da cultura, a esses ministérios. E aí, a gente fez muita crítica ao ajuste fiscal proposto pelo governo Dilma, onde trazia realmente prejuízo aos trabalhadores, mas toda vez que esse governo foi confrontado pelos trabalhadores, pelas centrais sindicais, ele acabou recuando. Não teve coragem de se implementar as medidas que foram apresentadas. Diferentemente desse governo. Diferente aonde que não é uma política de ajuste fiscal. É uma política de governo aonde você tem totalmente traçada para retirada de direitos da classe trabalhadora. Tem um projeto que chama Agenda Brasil, que é baseada em parte nesse programa do PMDB, A Ponte para o Futuro. São 43 pontos da Agenda Brasil, aonde faz vários ataques, principalmente aos menos favorecidos. Eu destaquei alguns poucos aqui. Eu gostaria de saber quanto tempo tem para me agilizar, que eu gostaria de falar um pouco aqui ainda de correr. Deixa eu ver aqui. Já está concluindo, já. Então, nós temos aqui a flexibilização das leis trabalhistas, aonde
o negociado vai prevalecer sobre o legislado. E isso foi a grande fatura da Fiesp, por isso a Fiesp patrocinou o golpe, porque ela queria retirar direito dos trabalhadores, a Federação das Indústrias Paulistas. A gente tem dirigente da Fiesp falando que o trabalhador não precisa de uma hora de almoço, porque lá nos Estados Unidos, eles comem um sanduíche com a mão em 15 minutos e apertam o botão com a outra. Essa é a grande fatura da Fiesp. Você tem o fim das indexações, que é você não vincular mais as aposentadorias, os benefícios aos salários mínimos. Você tem a reforma do orçamento, onde você não tem aprovado um gasto mínimo para se investir em saúde e educação. Você tem aí o projeto de entreguismo, onde é pegar todas as riquezas, as nossas empresas públicas e entregar ao capital. E é onde entra a nossa situação de Correios. É a privatização da nossa empresa. E aí eu vejo alguns setores se aliando à extrema-direita e até setores fascistas, colocando aí o fora todo mundo. Eu também, companheiros, não concordo com esse sistema que está aí. Um sistema brutal de exploração, que é o capital que influencia, mas infelizmente nós não estamos organizados para fazer a revolução. Então não adianta falar fora tudo, fora todos. É o quê? Vai implodir o parlamentarismo? Vai acabar com a política? O que vai ser? Qual é o sistema que vai ser implantado? Queria saber qual é a alternativa, porque só falar fora tudo, fora todos, não vai resolver a nossa situação. E a única caminho que eu vejo por enquanto que pode ser a saída é a unificação da esquerda, é a unidade da classe trabalhadora, para se organizar, para ir para a rua e enfrentar a retirada de direitos, para enfrentar esse golpe que está colocado. Porque o fim disso aí tudo é querer enfraquecer as organizações, principalmente de trabalhadores. Porque quando você tem os trabalhadores organizados, viu o que a gente já conseguiu fazer. Então, isso daí é tudo orquestrado para desestabilizar os trabalhadores nesse país. E aí, queria falar agora bem rápido de Correios, pessoal. E colocar, antes de falar aqui sobre o Correio, quero dizer que nós temos que mudar o sistema político no nosso país. Porque não adianta a gente derrubar o golpe e a Dilma voltar, porque não vai mudar. É claro que eu quero que ela volte, porque eu defendo a democracia. Mas ela voltar não vai mudar a nossa situação. Porque enquanto não se for feita uma reforma política séria nesse país, vai continuar a existir a corrupção. Porque nós temos que debater o financiamento público de campanhas. Porque enquanto tiver o financiamento privado, as empreiteiras e o capital ficar bancando essas candidaturas, sempre vai ter o retorno para isso daí. Que ninguém apoia ninguém de graça. Não existe almoço grátis. Se uma empresa apoia um candidato, ela espera ter um retorno mais lá na frente, né? E a gente tem que mudar esse sistema, porque por enquanto, se não mudar, é só o capital, é só o poder econômico que vai continuar dirigindo e mandando dentro desse país. E sobre Correios, pessoal, é bem simples, né? A empresa, desde o fim do ano passado, fala de uma suposta crise, onde nós temos muita dificuldade de acreditar se essa crise realmente existe, porque você ouve a empresa dizer que vai fazer empréstimo para se pagar salários, mas enquanto isso, financia Olimpíadas, faz patrocínios esportivos e culturais. E como é que não tem dinheiro? Aqui em Brasília nós ficamos meses sem ter dinheiro para arrumar bicicletas. E aí, a primeira postura do novo presidente da empresa, na primeira semana que ele chega, é fazer uma reunião do conselho de administração, ir lá e reajustar os seus salários em 30%.
sair de 28 mil reais para 46 mil reais. Quanto? Um salário inicial dentro dessa empresa é de R$ 1.200. E não muda muito não, companheiros, que eu vou fazer 19 anos de Correio agora em setembro e meu salário é pouco mais de R$ 1.500, tá? Então é uma pouca vergonha o que acontece e tem só um caminho, é unificar também o movimento sindical. Foi feita já uma tentativa, houve uma reunião dos 36 sindicatos que compõem o movimento de Correios no Brasil. Tiramos uma plataforma de fazer materiais unificados, de unificar calendários. Estamos conversando também com bancários e com petroleiros para unificar a campanha. E é só dessa forma, companheirada, que nós vamos conseguir manter os nossos direitos. O grande desafio que é ter aumento real de salários e um desafio maior ainda, que é manter o Correios público e de qualidade, que é um patrimônio não só nossos trabalhadores, mas de todo o povo brasileiro.